Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Vou convidar você a ficar de pé, aqueles que puderem, quiserem. Nós estamos iniciando, graças ao nosso bom Deus, mais uma celebração de adoração e louvor ao nosso Senhor. Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus, que bom a gente estar reunido. Vou convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais esse culto, por mais essa semana, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Jesus, muito obrigado pela vida de cada irmão que veio aqui hoje, pela vida de cada família aqui representada, pela glória do Senhor, pela graça do Senhor que está sobre nós. Nós colocamos diante do Senhor, Deus, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas canções, tudo que nós temos e somos, nós entregamos a Ti, Jesus. E que o Senhor se faça presente nesse lugar, nessa noite. Somos gratos ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor venha falar em nossos corações, transformar os nossos corações e que possamos ser totalmente diferentes a partir desse instante. Que o Senhor trabalhe, que o Senhor mude, que o Senhor molde. Nós entregamos tudo ao Senhor, alegres e gratos, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos. O nosso louvor a Deus é importante que você louve e adore ao Senhor nesse momento. Nós vamos cantar que não há outro amor igual, o amor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nada se compara ao seu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao seu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. Cante o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És
perfeito. Cante, não há amor igual. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Amém? Aplauda o nome de Jesus. O sacrifício dele é perfeito. Ele é o nosso amigo fiel. E nós podemos louvar o nome dele e engrandecê-lo. Pode sentar no seu lugar. Boa noite, igreja! Sejam todos muito bem-vindos! Fiquem agora com o nosso vídeo de informações. Se é a sua primeira vez aqui, você é o nosso convidado VIP. Passe na sala VIP ao final do culto, que queremos te conhecer melhor e te entregar um presente. Se você quer conhecer melhor a nossa igreja, ou até mesmo se tornar um voluntário, faça sua inscrição para o Start de julho. O Start são 4 encontros incríveis que acontecem nas manhãs de domingo, onde você vai se aprofundar um pouco mais na missão e nos valores da nossa igreja. Procure um dos nossos voluntários, faça sua inscrição e venha tomar um café com a gente. E agora, as nossas mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube, então se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Ao longo do culto, você pode notar que a equipe de comunicação está fazendo fotos e vídeos para divulgação nas nossas redes sociais. Caso você não deseje aparecer, procure um dos nossos voluntários da recepção. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @betelcascavel. E agora temos um Instagram especial para o Kids, @betelcascavel.kids. E a partir de amanhã estarão abertas as inscrições para o Ser. O tema dessa vez é Entenda a Espiritualidade. Procure um dos nossos voluntários para fazer a sua inscrição. E esse é o nosso momento de contribuição. Se você deseja contribuir financeiramente com as melhorias do nosso templo, nós temos muitos projetos. Um deles é a reforma do nosso telhado, além de compras de equipamentos para mídia. Enfim, escaneie o QR Code que está aparecendo na tela ou atrás das poltronas e faça parte de tudo que Deus tem feito. Amém? Então vamos continuar louvando ao Senhor, cantando com alegria mais uma canção. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Cante de todo coração, de todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Cante com alegria, com alegria cantarei,
cantar de todo o coração. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração, de todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar, mesmo quando a escuridão enfim me alcançar. Sei que não sou de mim mesmo, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho, Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. A tua graça é bem melhor que a vida. Glória a Deus. A graça de Jesus é melhor que a própria vida. E como é bom nós cantarmos a esse Deus com toda a alegria das nossas vidas. E nós vamos continuar cantando. Eu vou construir. A nossa vida precisa estar baseada e fundamentada no Senhor. É só dessa maneira que vamos conseguir viver plenamente. Eu convido você a cantar essa canção junto conosco. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Cante santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre
é digno do seu louvor, da sua canção. Vamos cantar isso novamente. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Ele tem um nome que é acima de todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Cante santo, cante santo, cante santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que você declare isso com toda a sua vida, com todo o seu coração, com tudo que você é. Que você vai construir a sua vida no Senhor, que a sua vida vai ser baseada nisso, que a sua vida vai ser fundamentada nisso. Nós temos o desejo de construir a nossa vida diante do Senhor, aos pés de Jesus. Por isso construa a sua vida diante dele e cante isso. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Pai, nós entregamos o nosso louvor a Ti. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração. E que nesse momento, Deus, o Senhor comece a preparar o nosso coração para receber a Sua palavra. Como uma terra boa, Deus, como uma terra fértil. Que o nosso coração esteja preparado nesse momento para receber a semente da Sua palavra. E que nós possamos nos deixar, Deus, mudar e transformar por aquilo que o Senhor vai ministrar em nossos corações. Nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Nesse momento, a gente sempre fala que quando as crianças vão para o Kids, dá uma esvaziada. Mas graças a Deus pelas nossas crianças que vão até o Kids nesse momento aprender da palavra do Senhor também
numa linguagem que elas vão entender, que elas vão aproveitar. Esse é o momento delas. Meus irmãos, glória a Deus por mais um domingo, glória a Deus por mais uma celebração que nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Jesus. Hoje é um dia meio atípico, nós tivemos a equipe bem reduzida, alguns estão viajando, e o nosso pastor também estava viajando. Obrigado, Gi. Nosso pastor também estava viajando, porém chegou hoje, graças a Deus. Hoje ele chegou, pousou aqui em Cascavel agora há pouco. Fiquei bem preocupado porque hoje é um clima de chuva e os aviões pousar aqui em Cascavel em dia de chuva, os irmãos sabem que é perigoso e é complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, o pastor retornou e agora pode estar entre nós nesse momento. Meus irmãos, nós vimos alguns domingos, estamos vindo de alguns domingos, falando sobre uma série de mensagens a respeito de 1 Pedro, baseada em 1 Pedro, firmes na tempestade. Essa série tem sido muito edificante para nós, é uma série para a igreja, uma série para você, uma série para mim, onde nós estamos aprendendo com a carta de 1 Pedro, e nós vamos continuar falando sobre isso nessa noite. Pode soltar o vídeo aí, fazendo favor. Dando continuidade então à nossa série, hoje nós vamos abordar o capítulo 3 de 1 Pedro. Nas duas primeiras mensagens abordamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós aprendemos do Senhor e eu trouxe aqui um breve resumo para os irmãos, até para aqueles que não estiveram aqui nessas duas primeiras mensagens, poderem acompanhar também e entender o contexto daquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos aprendendo e sendo tão edificado nesses últimos domingos, graças ao Senhor. Então, firmes na tempestade, nós vimos na primeira mensagem como permanecer firmes na tempestade. Vimos que precisamos lembrar de quem somos em Cristo, somos amados, somos filhos, somos escolhidos, é isso que somos em Cristo. Vimos também, resumidamente, precisamos confiar na esperança viva que é Jesus. Jesus, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que nos salvou, e mesmo em meio à dor, Ele se sacrificou por nós. E precisamos ter a esperança e perseverar em Jesus. Precisamos viver uma santidade como resposta à graça. Vimos sobre tudo isso e na mensagem seguinte foi falado um pouco mais sobre a santidade, foi dado ênfase um pouco mais sobre a santidade. E então foi dito que é a santidade. A santidade é a separação do pecado. É quando nós escolhemos lutar contra o pecado com tudo aquilo que nós temos pela graça e pela força que nós encontramos no Senhor. Santidade é uma nova identidade dada por Cristo, então nós morremos para a nossa própria vida e renascemos para uma nova vida com Cristo. É uma nova identidade, aquilo que Deus coloca em nós como novo, como novas pessoas, como novos homens. E santidade é confiar em Deus mesmo no sofrimento. Graças a Deus, a palavra do Senhor vem de encontro aos nossos corações nesses tempos tão turbulentos que a gente está vivendo. A gente vê a respeito de lembrar de quem somos em Cristo, de que nós precisamos confiar na esperança que é Jesus, e que nós precisamos ser santos e renascer e priorizar a santidade no meio desse tempo de caos que nós estamos vivendo. O mundo, infelizmente, hoje está em guerra,
algumas guerras acontecendo pelo mundo e a gente vê alguns vídeos nas redes sociais. É triste ver criancinhas completamente em choque por conta da guerra. E muitas coisas acontecendo, muitos conflitos, ideologias sendo montadas e formadas. São tempos caóticos os que nós temos vivido hoje. Porém, a palavra do Senhor, ela vem de encontro aos nossos corações para nos dar conforto, para nos dar consolo. Graças a Deus que deixou a sua palavra para que nós pudéssemos meditar e aprender dela. Amém, irmãos? Nós vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça. Jesus, nós somos gratos pela sua palavra e que o Senhor prepare nossa mente nesse momento para entender tudo que o Senhor vai nos dizer. Nos dê discernimento e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, então, dando continuidade, a primeira pergunta que eu deixo para os irmãos hoje é: qual deve ser a postura do cristão na sociedade? Diante de todo esse caos, diante do que a gente tem vivido nos últimos dias, qual que deve ser a postura do cristão? Qual deve ser a postura de nós como crentes em Jesus, como salvos por Jesus? Qual deve ser a nossa postura diante dessa sociedade que tem vivido dias extremamente difíceis? É complicado, mas essa pergunta também serve para nós refletirmos naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que nós precisamos mudar para que nós possamos viver dias de paz. Então, Pedro, no 3º capítulo da sua carta, da sua primeira carta, lá no capítulo 3, nós vamos ver então hoje a perseverança em meio à tempestade. A postura do cristão sendo uma postura de perseverança. Pedro, ele escreve essa carta, a carta dele, essa primeira, destinada a um público, destinada a um grupo de pessoas que ficava na Ásia Menor, atualmente a Turquia. Pedro destina essa carta para esses cristãos, novos cristãos que estavam ali na Ásia Menor, para que eles pudessem ter um norte, para que eles pudessem ter ali um incentivo, uma força para continuar sendo cristão. Naquela época a sociedade também não era fácil. Então Pedro, ele escreve essa carta para que eles pudessem ter ânimo, esses novos cristãos que estavam ali na Ásia Menor. Então nós vamos ver hoje a perseverança em meio à tempestade. E Pedro, ele divide esse capítulo 3, Pedro divide em 4 partes o capítulo 3. Ele dá algumas instruções para aqueles novos convertidos e ele divide em 4 partes essas instruções. Instruções essas que vão servir para nós, serviram para eles naquele momento, há muito tempo atrás, e hoje vai servir para nós também, para que nós possamos mudar o nosso pensamento e ter uma postura de perseverança. Essas 4 instruções que Pedro dá, ele começa dando a instrução para as esposas. As esposas que foram recém-convertidas ali na Ásia Menor, Pedro, ele se preocupa com o casamento. A vida conjugal é extremamente importante e ali na Ásia Menor eles viviam uma situação atípica, na verdade que ali era a cultura deles, mas para nós hoje, se nós formos ver, seria um pouco atípica. A mulher naquela época, ela era meio que obrigada, ela tinha o dever, ela tinha essa missão de seguir a crença e a religião do marido. Então, se o marido fosse de uma determinada religião, ou se ele acreditasse em um determinado Deus, a mulher deveria segui-lo sem pensar. E Pedro sabia dessa condição que a Ásia Menor tinha. Ele sabia que naquele contexto, naquele momento, era essa a realidade daquelas mulheres. Mulheres que provavelmente tinham acabado de se converter. E a realidade, como sempre aconteceu, de uma mulher se converter e o marido não. A grande reação das mulheres talvez poderia ser algo agressivo, mas Pedro aqui ele orienta, ele dá instruções para as esposas de como elas devem se portar nesse tempo de caos em que elas viviam naquele momento ali na Ásia Menor. E aí Pedro escreve assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim mesmo
mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver. Pedro aqui, ele coloca para as esposas da época que elas deveriam ter uma atitude de paz e mansidão. Elas deveriam estar sujeitas aos seus maridos, porque naquele contexto, como a cultura deles era muito forte, não adiantaria a esposa tentar obrigar o marido a se converter como ela se converteu, ou ser uma mulher talvez rixosa, briguenta, emburrada. Não, esse não era o intuito, e por isso Pedro, ele vem para dar essa instrução para as esposas, para que elas estejam sujeitas à autoridade do seu marido, porque dessa forma ele sabia que as esposas conseguiriam alcançar o coração dos maridos sem dizer nenhuma palavra. Elas conseguiriam demonstrar o amor de Jesus para os seus esposos sem dizer uma única palavra, simplesmente pela sua maneira de viver. E assim, Pedro, ele dá essa primeira instrução para que as esposas tenham essa atitude de paz e que elas se sujeitem aos seus maridos. E ele continua dizendo a respeito das mulheres, porque as mulheres daquela época, elas tinham costumes muito fortes, no modo de se portar dentro de casa, no modo de se portar na sociedade e na maneira de se vestir. Então Pedro, ele vai continuar dizendo nos próximos versículos, ele diz no versículo 3 e 4, mulheres, não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Aqui Pedro, ele estimula as esposas da época a não imitar a cultura daquelas mulheres que viviam ali naquela região, porque elas se importavam com a aparência, elas se importavam com os adornos, e isso era cultural delas. Só que Pedro, ele vem e diz para as esposas, não sejam dessa maneira, busquem se vestir com o que vem de dentro, não se importando com as joias, com penteados extravagantes, nem nada disso, tendo um espírito amável e sereno. A intenção de Pedro a instruir as mulheres dessa maneira é que elas fossem mulheres amáveis e tivessem um espírito sereno, bondoso, paciente e perseverante. A ideia, o intuito de Pedro naquele momento era fazer com que as mulheres tivessem uma postura de perseverança, porque com certeza não seria fácil não falar nada, não confrontar, ser uma pessoa amável e de espírito sereno. Era um caos, mas Pedro coloca aqui para elas serem perseverantes. E hoje, logicamente, minhas irmãs que estão aqui, muitas podem ter passado, ou ainda passam, pela situação, pela tempestade, pela luta dolorosa, que é se converter, conhecer o Senhor, e o marido não. Isso é extremamente doloroso. Eu posso dizer porque na minha casa, a minha avó orou 50 anos pelo meu avô. E o meu avô era alguém um pouco problemático. Ele bebia muito, era briguento. E a minha avó naquela situação, ela foi perseverante. Ela orou pelo meu avô. Ela foi uma boa esposa durante todo esse tempo. Ela fez aquilo que Pedro está descrevendo aqui no capítulo dele. Então, eu sei que não é fácil para as irmãs, porque viver isso dentro de casa, muitas vezes até com um marido violento, isso é complicado. Mas Pedro nos incentiva e incentiva você a permanecer perseverante, fiel, tendo um espírito amável e sereno, porque uma hora os seus atos, sem dizer palavra nenhuma, o coração dos seus esposos podem ser alcançados. E esse primeiro momento, Pedro fala especificamente para as esposas. E depois, Pedro vai falar para os maridos. Aqui é a continuação, né? Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado, falando dos adornos ainda. Mas a próxima instrução é a instrução para os maridos. E aí, antes da gente entrar nesse ponto, deixa eu até colocar aqui, a gente tem algumas
algumas frases de homens e mulheres do Senhor que falaram a respeito do comportamento da mulher. E aí, Warren Wiersbe, ele vai dizer que o maior argumento a favor do cristianismo é a vida transformada. Uma esposa piedosa pode pregar sermões poderosos sem dizer uma palavra. É isso que Pedro estava dizendo e é isso que nós estamos falando nessa noite, aqui também nas palavras de Warren Wiersbe. E aí, Charles Spurgeon vai dizer também: uma mulher cuja vida é adornada com santidade e referência faz da sua casa um púlpito de graça. É vivendo dessa maneira que as mulheres pregam aos seus maridos. E Nancy, ela vai dizer que o respeito que uma esposa demonstra por seu marido, especialmente quando ele não caminha com Deus, é um dos seus maiores testemunhos da suficiência de Cristo. Aonde a mulher só pode confiar no Senhor, aonde a mulher só pode esperar no Senhor, até que o seu marido seja alcançado. E por último, John Piper, ele vai dizer que Deus chamou as esposas a viverem de tal maneira que a beleza do Evangelho brilhe através da mansidão, pureza e fé. Isso é mais poderoso do que qualquer argumento humano. Então você que é a esposa que está aqui nessa noite, se você já passou por isso, já passou por essa tempestade, ou ainda passa, persevere, porque o Senhor é contigo. Agora sim, a segunda instrução de Pedro para os maridos, e aqui a gente tem um parênteses. As instruções para mulheres foram cinco versículos, se eu não me engano. Para o homem foi um só. Sei que o homem é mais fácil um pouquinho de lidar. Brincadeira. Mas as instruções para os maridos, Pedro vai dar agora para os homens, porque da mesma maneira era semelhante àquilo que as mulheres viviam. Só que os homens, na cultura que eles viviam ali naquele ambiente, eles não precisavam, na verdade eles tinham a autoridade de fazer com que as suas esposas seguissem o que eles crescem. Então o homem que se convertia naquele contexto e a esposa não, ele tinha a autoridade de fazer com que ela seguisse aquilo que ele acreditava. Porém, Pedro ele vai dar instruções de como os maridos deveriam se portar nesse momento. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida, concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. A instrução de Pedro para os maridos é que os maridos tratassem a sua esposa com respeito e não exercer a autoridade que eles tinham de obrigá-las a conhecer o Senhor, mas demonstrar também o amor do Senhor na maneira de viver, tratando elas com respeito, servindo e protegendo. Os maridos deveriam ter a mesma atitude que Cristo teve, semelhantemente. Então, Pedro ele dá essa orientação para os maridos. E trazendo para o contexto de hoje, muitos homens também viveram ou vivem essa realidade. Uma esposa que nunca quis saber do Senhor, um homem que se converteu e tentou até levar o evangelho para sua esposa, para sua casa, mas sem sucesso. Muitas vezes durou anos e tempos, ou ainda está acontecendo. É semelhante. Porém, Pedro aqui diz da mesma maneira que nós não devemos desistir. Precisamos ter uma postura de perseverança. Ainda que um só tenha se convertido e o outro não, independente de marido ou mulher, Deus, ele se importa com o casamento. E a postura de perseverança perante a sociedade que nós temos que ter em meio às tempestades da vida, começa dentro do nosso lar, começa dentro da nossa casa. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Nós precisamos nos consertar primeiro em casa. Nós precisamos nos consertar com as nossas esposas, com os nossos maridos. Precisamos dar atenção, a devida atenção a isso, porque quando a sua casa está em ordem e você começa a viver e seguir essas instruções que Pedro deu, viveremos dias de paz. Ainda que a gente venha a sofrer, ainda que você, esposa, sofra tanto tempo orando e perseverando pelo seu marido, vai valer a pena. Ainda, marido, que você sofra e persevere, sofra por perseverar, vai valer a pena. Então nós precisamos observar
o nosso casamento e consertar tudo. E diante dessas tempestades, você que é casado, qual que é a sua reação? O seu casamento está firme hoje, meu irmão? Minha irmã? Como tem estado? Você tem vivido com a sua esposa na sua casa, os dois servindo ao Senhor? Ou você tem mulher, um esposo que não conhece ao Senhor, ou marido, você tem uma esposa que não conhece ao Senhor? Como que você reage a isso? Como você tem reagido? Como foram os últimos anos? Foram tempos de guerra, de luta, de briga em casa? Como foi e como é a sua reação? Por isso nós precisamos observar as instruções que Pedro tem dado, que ele deu para a Ásia Menor naquela época, e nós podemos aproveitar tão bem hoje, graças ao Senhor. E aí nós prosseguimos para a próxima instrução de Pedro, e as citações que nós temos. Temos 4 homens de Deus que também disseram algo sobre os homens. O marido é chamado a representar Cristo em seu lar. Sua autoridade é um ato de sacrifício, não de privilégio. A postura do homem. Charles Spurgeon vai dizer também que o homem é um rei em casa que seja como Cristo. Se o homem é um rei em casa, que seja como Cristo, coroado com espinhos, carregando a cruz do serviço. Pedro atribui uma dignidade radical à mulher, ao chamá-la de co-herdeira da graça. Negligenciar isso é ofender tanto a esposa quanto ao Senhor. Isso é muito forte, meus irmãos. E John Piper, por último, vai dizer que a liderança do marido é dada não para dominar, mas para amar, proteger e servir, como Cristo amou a igreja. Temos a nossa responsabilidade como esposa e como marido, mas a responsabilidade maior é do homem, pela autoridade, pela posição que ele foi colocado. Então, você, marido, tome uma atitude, hoje, se possível. E agora sim, a próxima instrução de Pedro é para todos os irmãos em Cristo. E por que Pedro, ele fala para todos os irmãos agora saindo do ambiente familiar e indo para fora do casamento? Primeiro, Pedro, ele deu uma instrução para que os maridos e as esposas cuidassem da sua casa. Agora, ele vai dar instruções para todos os irmãos em Cristo, para todos os que tinham se convertido naquela região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Pedro agora ele dá instrução para os cristãos, no modo geral, que viviam naquela região. Pedro, ele sabia das perseguições e injustiças que a igreja sofria. Por isso, ele instrui a igreja a ter unidade. Lá em 1 Pedro 3:8, Pedro diz: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Aqui Pedro, a instrução, a primeira coisa que ele diz para todos é que tenham o mesmo modo de pensar, tenham unidade. Pedro, ele tenta instruir e estimular aqueles novos convertidos a não se espirrarem um para cada lado, ou causar divisões com pensamentos diversos. Ele instrui aqueles cristãos a terem um pensamento de unidade, todos com uma só fé, todos com um só pensamento, porque a cultura da época era sedutora demais, e as pessoas elas poderiam se perder na sua fé. Por isso a importância de estarem todos unidos. A grande verdade é que se nós servimos a Deus completamente sozinhos, não vamos muito longe. O Senhor nos instrui também através da sua palavra que nós precisamos uns dos outros. Por isso Pedro aqui também diz a respeito disso: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. A postura da igreja tinha que ser de unidade, de humildade e de misericórdia, de amor uns pelos outros. E essa questão de sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, é um dos motivos pelos quais os cristãos foram acusados naquela época. Uma das perseguições que os cristãos sofriam eram acusados de incesto. A sociedade olhava para os cristãos e pensavam e diziam uns com os outros: eles se chamam de irmãos, eles se casam com seus próprios irmãos, porque os cristãos realmente se chamavam de irmãos. Então a sociedade achava que eles eram realmente irmãos e que eles estavam cometendo incesto. Era essa perseguição que a igreja sofria.
E não só isso, as pessoas, elas passavam também por vários outros tipos de perseguição. Passavam a perseguição também, a calúnia de serem chamados de canibais. A igreja era acusada de canibalismo por conta do ritual da ceia. As pessoas diziam: eles comem o corpo e bebem o sangue de alguém, logo são canibais. E era essa acusação que a sociedade tinha, dentre tantas outras, dentre empregos que não eram dados ou eram tirados, e tantas outras perseguições que os cristãos sofriam naquela época por servir a Cristo, por não se entregar à cultura daquela época, que era uma cultura pagã, uma cultura idólatra, uma cultura politeísta. Tanto que a igreja naquela época poderia devolver na mesma moeda e chamar aquele povo também de idólatra, acusar aquele povo de adúltero, de imoral, de tudo que eles faziam. Mas a igreja não fez isso porque Pedro estava instruindo os novos convertidos naquele momento. E ele continua dizendo no versículo 9: não retribuam o mal por mal, nem insulto com insulto. Pedro vai dizer para aqueles cristãos: não retribuam o mal com o mal. Vocês precisam ter uma postura de perseverança diante da sociedade. Vocês não podem retribuir o insulto com o insulto, tentar dar na mesma moeda. Vocês precisam ter uma postura diferente. Retribuam, ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pedro está incentivando aqueles cristãos a agirem de uma maneira completamente diferente, que não era comum na época, porque ali a lei do olho por olho e dente por dente ainda valia para muitos povos. Então Pedro ali olha para aqueles cristãos e diz para eles: vocês precisam fazer o contrário. Quando eles te fizerem o mal, quando eles te caluniarem, quando eles te perseguirem, retribuam o mal com bênção, retribuam o mal que eles fazem a vocês com amor. Os cristãos nesse contexto, eles não sofriam a perseguição de morte, como sofreram mais para frente, na época de Nero e tantos outros imperadores. Aqui era mais as falácias, a perseguição na sociedade pelas conversas e tudo mais. Não eram perseguições de morte. Mas os cristãos futuramente passaram perseguições de morte. E a instrução de Pedro ainda valia: não pague o mal com o mal. Vocês serão abençoados. E aí, Charles Spurgeon, ele cita e ele diz: a resposta mais poderosa a um insulto é um espírito que se recusa a se retalhar. A melhor resposta e mais poderosa a um insulto é você não retribuir aquele insulto. Hoje, para nós como igreja, a imagem da igreja, a imagem das pessoas cristãs foi manchada por muitos homens que fizeram errado em televisão, em canal aberto e tudo mais. Mas a nossa atitude, não somente nas pessoas como geral, mas naquelas pessoas que estão perto de nós, é não retribuir esse mal da mesma moeda. As pessoas que estão dentro da sua casa, as pessoas que estão dentro do seu meio de trabalho, no meio profissional, elas precisam receber de você, meu irmão e minha irmã, uma atitude de amor. Isso gera com certeza um atrito. Isso gera com certeza em nós a vontade de retribuir na mesma moeda, a vontade de dar o troco. Porém, Pedro, ele continua dizendo nessas instruções que se quisermos desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreia sua língua de falar maldades e lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce para mantê-la. A nossa postura de perseverança no meio da sociedade tem que ser uma postura de amor, tem que ser uma postura diferente da que as pessoas lá fora vivem, porque hoje nós vivemos numa sociedade que é extremamente egoísta. É uma sociedade que só olha para si, que só pensa em si e não se importa com o outro. As pessoas vão pisar na sua cabeça, vão te usar como escada, ou vão tentar pelo menos.
Só que a postura nossa, como cristãos, como salvos em Jesus, precisa ser uma postura de amor. Isso vai gerar sofrimento, meus irmãos. Isso vai gerar dor. Ou já tem gerado. Quantos aqui já sofreram perseguição no seu trabalho por ser cristão? Quantos aqui já sofreram perseguição num clube, no meio de amigos por ser cristão? Ou, enfim, nós já passamos por isso. E passamos até hoje, todos os dias. Mas nossa postura precisa ser uma postura de perseverança. Em meio a essa tempestade, a esse caos que é a sociedade em que nós vivemos. Indo completamente ao contrário das expectativas das pessoas. Seguindo as instruções que Cristo deu para a igreja, através de Pedro. Pedro falando na Ásia Menor naquela época, era para as pessoas viverem isso porque era mais comum, só que hoje atinge mais pessoas por conta da internet. Nós precisamos seguir essas instruções, sermos humildes, pagarmos o mal com o bem, perseverando, porque a justiça, meus irmãos, não vem do homem. A justiça não tem como fazer justiça com as próprias mãos. Nós precisamos perseverar no Senhor e tratar as pessoas diferente. Precisamos guardar os nossos lábios de dizer mentira, de falar mal das pessoas, de agir da mesma maneira que as pessoas agem. Precisamos fazer diferente. Precisamos buscar a paz, esforçando-se para mantê-la. Ninguém aqui é anjo. Nós nos exaltamos, nós nos iramos muitas vezes, mas precisamos buscar com todo o nosso coração manter a paz a todo custo, para a glória de Deus, porque quando nós retribuímos o mal com o bem, nós glorificamos a Deus, nós fazemos a vontade do nosso Senhor. E aí, a quarta e última instrução é a instrução sobre o sofrimento resultante de fazer o bem. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. O sofrimento resultante de fazer o bem. Pedro, ele continua no versículo 13 e 14. Quem é que desejará lhes fazer o mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Quanto mais nós nos dedicarmos a fazer o bem pelas pessoas, menos mal as pessoas vão querer de nós. A gente estava comentando hoje ali atrás que o país está em guerra, né? E que ninguém quer guerra com o Brasil, que o Brasil é o meme ambulante. E ninguém quer guerra, porque o Brasil só quer paz e bem com todo mundo. E é essa atitude, lógico, irmãos, que isso é brincadeira, mas nós precisamos entender que quando nós queremos o bem e fazemos o bem para as pessoas em amor, menos pessoas vão querer nos fazer o mal. Mas, quanto mais vingativo, quanto mais agressivo nós formos, mais inimigos nós vamos ter. E não é isso, não é esse o propósito. E Pedro continua: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Pedro encoraja aquela igreja que tinha acabado de se converter a perseverar, porque eles iriam sofrer. Eles já estavam sofrendo e eles iam continuar sofrendo. Então Pedro ele incentiva as pessoas: olha, vocês precisam, ainda que sofram, vocês precisam fazer o bem. Ainda que vocês tenham problemas por fazer o que é certo, vocês precisam continuar fazendo o bem. E não se preocupem e não tenham medo de ameaças. O Senhor é quem protege, o Senhor é quem abençoa, é o Senhor quem dá a justiça. Por isso, meu irmão, que o nosso coração seja moldado a partir desse momento, a todas as vezes que alguém nos caluniar, a todas as vezes que alguém nos fizer mal, a todas as vezes que nos passarmos para trás, a todas as vezes que nos enganarem, nos mentirem, nos roubarem, nós possamos ter uma atitude diferente perante essas pessoas. E eu não estou falando de assalto na rua, uma pessoa pega, te leva, você nunca mais viu nada, nem vê a pessoa nunca mais. Eu estou falando das pessoas que estão próximas de você, que muitas vezes te enganam, te traem, te caluniam, te passam para trás, te roubam.
na cara dura. Essas pessoas que estão mais próximas, que essas pessoas possam ter uma atitude diferente de você. Uma atitude de paz e amor e mansidão. É isso que a sociedade precisa. Nós vivemos hoje, meus irmãos, num Brasil com uma estatística de evangélicos enorme no Brasil. E cada dia os evangélicos crescem mais no Brasil. Só que a conta não bate, porque tem muitos evangélicos no Brasil, só que é o país mais corrupto, um dos mais corruptos do mundo. É o país que tem o jeitinho brasileiro, aquela coisa do, eu não preciso fazer o certo, eu posso dar esse jeitinho, por esse caminho é mais fácil. Isso é muito complicado. No Brasil, sendo um país com a maioria ou grande parte da população evangélica, deveria ser um país diferente, deveria ser um país mais justo, deveria ser um país mais correto nas coisas que faz, deveria, mas nós como cristãos, meus irmãos, estamos falhando, e a nossa postura de perseverar já se foi. Nós desistimos de perseverar no Senhor, de saber que a justiça vem dele e fazer o bem, mesmo que a gente sofra, para viver a justiça do homem, do não, eu não vou deixar, não, unidos jamais seremos vencidos. Mas a questão não é essa. Precisamos olhar para as pessoas de uma maneira diferente, precisamos agir com as pessoas de uma maneira diferente. A pessoa que trabalha com você necessita desesperadamente da sua atitude de amor. As pessoas que convivem com você necessitam e precisam que vocês demonstrem Cristo a elas, que vocês mostrem Cristo a elas, através das suas atitudes. É necessário tratar as pessoas dessa maneira. E aí no versículo 15, Pedro continua: em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. E esse versículo é muito forte. Se alguém do seu meio, do seu convívio, lhe perguntar qual é a esperança, o porquê que você faz isso, por que você age dessa maneira, por que você retribui o mal com o bem, por que a sua atitude é tão diferente do comum, estejam sempre prontos a explicar que a glória vem do Senhor. Estejam sempre prontos para mostrar para as pessoas, para dizer para as pessoas o que é que te move, qual é a esperança que faz você agir diferente, demonstrar o amor desse Jesus que te salvou. Isso que nós precisamos fazer. Se alguém questioná-lo, ou até com olhares, sem mesmo perguntar com palavras, que você esteja pronto a anunciar a esperança que você tem. Jesus, que é o Salvador das nossas vidas, que é quem pode mudar a minha vida, a sua vida, e pode mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor, até aquelas que te perseguem, que te fazem o mal. Esse é o objetivo, e é isso que nós precisamos fazer e ser como cristãos. A nossa esperança é Jesus. No versículo 16 e 17, Pedro ainda diz: façamos-no, porém, de modo amável e respeitoso, mantenham sempre a consciência limpa, então se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, Pedro aqui vai dizer que nós precisamos fazer tudo isso, tratar as pessoas, agir de modo diferente, apresentar a nossa esperança, tudo de uma forma amorosa e respeitosa, sabendo que a sua consciência vai estar limpa. Então as pessoas se envergonharão. Esse amor, essa atitude constrange as pessoas, porque da mesma maneira que Cristo nos amou, sem nós, mesmo que nós não fôssemos merecedores, isso nos constrange. A mesma atitude, quando nós temos uma atitude semelhante com a que Cristo teve, as pessoas se constrangem por esse amor também. É isso, nós precisamos viver corretamente em Cristo, fazendo essa vontade. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, do que por fazer o mal. Então, meus irmãos, já que a gente vai sofrer,
e desculpa estar te dizendo isso, não quero ser pessimista, mas tende a piorar. Não caiam na falácia do tiririca, pior que tá não fica, porque fica pior. A tendência é eu e você passarmos por mais e mais sofrimentos, mas isso não é para te desanimar, porque se for para sofrer, meus irmãos, sofram fazendo o bem, sabendo que o sofrimento não é eterno e não é para sempre. Pedro, ele continua, e aí ele vai encerrar no versículo 18, deixa eu ver se é agora, travou aí? No versículo 18, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos nossos pecados, a fim de conduzi-los a Deus. Cristo foi o motor de tudo isso, aquele que deu o exemplo para que nós fizéssemos exatamente igual. Quando ele fala que é melhor nós sofrermos por fazer o bem do que por fazer o mal, a gente lembra daquele que sofreu por fazer o maior bem que nós poderíamos ter recebido na nossa vida. Aquele que morreu sem ser culpado. Irmãos, eu não sei se até hoje na terra pisou alguém, eu acredito que não, que tenha sido mais injustiçado que Jesus, que tenha sido mais caluniado que Jesus, que tenha sido mais perseguido que Jesus, mesmo ele estando completamente correto, sem nenhum pecado, sem nenhum erro, sem nenhum crime cometido, sem nenhuma mentira contada, sem nenhuma fofoca espalhada, nem nada do tipo. Ele foi perseguido e ele suportou o sofrimento. Ele teve a postura, meus irmãos, a postura de perseverança que Pedro está tentando incentivar os novos convertidos da Ásia Menor, e hoje nós podemos ser incentivados por isso também. É movido pelo sacrifício de Cristo, é movido pelo que Cristo fez pela igreja, pelas pessoas, por você, por quem trabalha com você, por quem vive com você, pela sua esposa que não se converteu, pelo seu marido que ainda não conhece Jesus. Esse é o incentivo que Pedro está tentando dar para aquela igreja naquele contexto, e é o que a gente pega para nós como instrução hoje também. Jesus, com o seu sacrifício, com o que ele fez, nos move a fazer o mesmo. Faça o mesmo, sofra se for preciso. Se falar a verdade vai te custar alguma coisa, fale a verdade. Isso é muito doloroso dizer, porque para mim como pecador e para todos nós como pecadores é difícil demais pensar nisso. Falar a verdade mesmo que machuque, ser honesto mesmo que você perca alguma coisa, dar o braço a torcer mesmo quando você vai sair no prejuízo, emprestar sem esperar nada em troca. É a respeito disso a matemática ao contrário do reino de Deus. Se for para sofrer, que você sofra pelo bem, por fazer o bem, pois Cristo, ele morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. O sofrimento aqui na terra é passageiro, e nós seremos conduzidos a Deus pelo sacrifício de Jesus, amém, meus irmãos? Então, glória a Deus. E aí, Charles Spurgeon, que na verdade aqui não é o Charles Spurgeon, meus irmãos, eu errei ali, é o Tim Keller. Tim Keller vai dizer que o sofrimento por justiça mostra ao mundo que há algo mais valioso que nossa própria segurança, a fidelidade a Cristo. Será que a nossa fidelidade a Jesus tem sido colocado em segundo lugar e as nossas necessidades têm sido colocadas em primeiro? A fidelidade a Cristo é muito mais valiosa que a minha e a sua segurança, ou mais valiosa que o meu ou o seu conforto. Nós vivemos hoje, meus irmãos, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, que nós vivemos uma realidade cristã relativamente fácil do que era no passado. As pessoas ao longo dos séculos, elas não só foram perseguidas com palavras e com mentiras, elas foram perseguidas com martírio, elas foram perseguidas com morte, com dissolução, com divisão,
com sofrimento, um sofrimento, realmente um sofrimento muito sofrido, doloroso. Hoje nós vivemos um tempo onde nós podemos falar de Jesus abertamente, diferente de antes. A nossa segurança hoje, o seu bem-estar, a sua vida não corre perigo. Por isso, coloque a sua fidelidade a Cristo à frente do seu conforto e sofra por fazer o bem, se assim for necessário, porque é dessa maneira que nós agradamos o coração do Senhor. Lembrando, meus irmãos, para refletir e praticar, o Senhor, Ele não tem prazer em ver você sofrer, só que o sofrimento faz parte desse plano onde nós estamos inseridos. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida. Deus não se agrada em nos ver sofrer. Deus não é um sádico, muito pelo contrário, Ele nos incentiva a fazer o bem mesmo que nós possamos sofrer, porque dele vem a justiça. E a recompensa que o Senhor tem para aqueles que fazem o bem e imitam as atitudes de Cristo é a vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós. Jesus, o nosso Pai, Ele não se agrada de ver você sofrer. E aí, para nós refletirmos e praticarmos, caminhando para o final da nossa reflexão, temos um dever como cristãos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio ao sofrimento, nós como cristãos temos um dever. Temos o dever de nos manter com a postura perseverante em Jesus. Segunda coisa, recebemos justiça por parte de Deus por fazer a sua vontade. Como eu havia dito, a justiça vem do Senhor e a recompensa também vem dele. Então nós não precisamos nos preocupar e muito menos pensar a respeito disso. Somente confiar e colocar tudo nas mãos do Senhor, porque é dele que vem toda a justiça. E por último, precisamos ter os pensamentos e atitudes que Cristo teve. Ser cristão, meus irmãos, a palavra cristão significa o pequeno Cristo. Nós precisamos ter as mesmas atitudes que Cristo teve, ter os mesmos comportamentos, que é a respeito de tudo que nós vimos aqui hoje, é a respeito do que Pedro nos incentivou a fazer, nos instruiu a fazer. Nós precisamos imitar as atitudes de Jesus, por isso nós somos cristãos. E nesse momento eu convido você a ficar de pé novamente. Convido você a fechar os seus olhos. Às vezes, meus irmãos, no seu casamento você tem passado por uma tempestade. Às vezes você tem tido problemas com uma pessoa no seu trabalho, ou na sua vida cotidiana, ou até com pessoas que já nem estão mais perto de você. Às vezes você está passando uma tempestade muito grande na sua vida, mas eu quero te dizer, todo o sofrimento é passageiro. Todo o sofrimento é passageiro. O Senhor fará justiça pelos seus filhos,